dia, sejam bem-vindos. Meu nome é Anita Fregonese. Nós vamos trabalhar a disciplina de português, né? E como eu já havia dito, vou repetir. Eu já trabalhei aqui com a Antônia. Antônia, agradeço mais uma vez a confiança, o convite, a confiança para a gente dar essas aulas. E como eu já havia dito, vou falar novamente, observando o programa que vocês têm, né, que vai ser pedido, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino superior, o programa de português é o mesmo. Então, mas é assim, é um programa extenso, é um programa grande, porque ele pede praticamente todo o conteúdo da língua portuguesa. Eu digo praticamente porque tem algumas coisas que não vão ser pedidas, não caem, né? não foram pedidas, mas assim, o núcleo duro que a gente costuma chamar de língua portuguesa está aqui. Então, é um programa bastante extenso e a gente, eu quero assim, deixar assim, bem claro. O que a gente vai ver nessas aulas, eu vou procurar passar aquilo que é mais importante, aquilo que costuma ser pedido, né, em concursos, principalmente o concurso da prefeitura, se não me engano, quem vai organizar é a VUNESP. Então a VUNESP ela é bastante exigente em questão de língua portuguesa, né? Então a gente tem que pensar sempre quem que vai preparar a prova, porque dependendo de quem prepara a prova, eles têm uma ótica a respeito da disciplina, né? Então a VUNESP é bastante exigente em relação à língua portuguesa. Tem algumas coisas que sempre caem, sempre pedem. Então eu vou privilegiar, né, vou pontuar, né, privilegiar, pontuando essas prerrogativas da VUNESP. Outra coisa que eu quero falar para vocês é que como a gente vai ter esse ato entre esta aula e a próxima, eu vou trabalhar hoje, né, a primeira questão, que é a de leitura e interpretação de texto, porque isso vai servir, né, essa questão de leitura e interpretação de texto serve não só para a gente fazer as atividades de leitura e interpretação de texto, né, como pontuação também, hoje a gente vai ver alguma coisa de pontuação, como também para nós entendermos os enunciados e as alternativas das outras questões, dos outros conteúdos. Então, a leitura e a interpretação de texto não serve só para a gente responder as questões específicas, mas serve para a gente entender toda a prova, né? Toda a prova. Então, inclusive, as questões de matemática, as questões de legislação, né? As de conteúdo específico, tá certo? Tudo bem até então? Tudo certo? Até se tiver alguma coisa, você vai me falando, tá? Então, retomando, meu nome é Anita. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida no decorrer da apresentação, vocês podem falar, porque aí, né, eu já me passo, a Kécia já me passa aqui, eu já respondo. Podem me interromper no momento que quiser. Não tenho, assim, nenhuma vergonha. Agora não é hora dessas coisas, né? Então, agora tem que perguntar mesmo, tá? Tá, quer depois a tela para mim ou não? Então pode colocar, fazendo favor. Enquanto está colocando, vamos lá. Qual que é o programa? O programa, isso, olha que bonitinho. O programa nosso vai ser
toda a classe de palavras, substantivo, adjetivo, verbo, pronome, né? Advérbio, então tem toda a classe de palavras. Essa classe de palavras, antes da gente começar isso daqui, só para eu fazer um panorama geral, essa classe de palavras, a gente não vai ver tudo, nós vamos ver aquilo que é pedido, né? Aquilo que costuma ser pedido, tá? Depois a gente tem concordância verbal, concordância nominal, que cai muito, muito, muito. Regência verbal, regência nominal, que não cai muito, mas a regência verbal cai bastante. E a regência tem a ver com crase, né? Então, crase, então, vocês sabem que não tem como não ser pedido, né? Então, a gente vai... colocação pronominal, que muitas vezes cai também. Então, a gente vai... você vê que o programa é bastante extenso. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Então, nós vamos falar sobre estratégias de leitura e interpretação de texto. Pode passar, já passou? Tá. Então, a primeira coisa. O que a gente vai pensar em ler e compreender? Outra coisa, depois eu vou passar para vocês esses slides, eu disponibilizo os slides, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, a leitura é uma atividade interativa, né? Isso quer dizer e ela vai produzir sentidos. Por que fala que a leitura é uma atividade interativa? Porque não depende só do leitor, nem só do produtor do texto. Quando a gente está lendo, então vocês têm que pensar nisso. Quando eu estou lendo uma questão, quando eu estou lendo um texto, eu tenho que ter em mente que quem escreveu aquele texto tem uma intenção que ele quer que eu compreenda alguma coisa. Então, nessa compreensão, nesse processo de compreensão, ele vai fazer, o produtor do texto vai dar algumas pistas para a gente, e isso que a gente vai ver agora daqui a pouquinho, né? Então, essas pistas são os elementos linguísticos. O que são elementos linguísticos? São palavras, pontuação, né? Então, algumas aspas, né? Reticências. Essas pontuações são importantes dentro do texto. Elas não estão ali para enfeitar. Vírgula é essencial, né? Como a gente vai ver. Então, a forma, né, de organização desse texto vai indicar a intenção que o autor tem em relação a ele. Estou saindo um pouquinho da câmera aqui, porque eu vou trazer meu computador mais para perto. Pronto. Né? Então, ele vai indicar, né, aquilo que o produtor do texto quer saber. Agora, para a gente entender o texto, nós temos que ter aí um conjunto de saberes. Não basta eu saber que esse texto está escrito em língua portuguesa. Eu tenho que saber outras coisas também. Aliás, às vezes, até eu saber só a língua portuguesa, não vai me ajudar a compreender o texto. Pode passar. Então, o que a gente tem? A leitura é uma produção de sentido, né? É uma atividade de produção de sentido que depende da minha experiência, né? E dos meus conhecimentos como leitor. Ali naquele texto, o autor do texto, ele vai contar com isso. Então, vamos pensar o seguinte, o que isso quer dizer? Que quem vai preparar uma prova de concurso espera dos candidatos um nível de conhecimento de linguístico, conhecimento de experiência de leitura, né? Ele espera que vocês tenham, né, que os candidatos tenham um determinado nível. Então, ele vai escrever para esses candidatos. Quem não tiver esse nível que está na cabeça de quem está preparando a prova, vai ter mais dificuldade. Né? Então, é assim que a gente tem que pensar na questão da leitura de uma prova. Vamos pensar assim bem objetivamente. Tá? O leitor, então, ele vai ser um construtor de sentidos, ou seja,
ele vai procurar ali no texto aquilo que quem preparou, o autor do texto que preparou aquelas questões, ou o autor do texto, daquele texto que está ali como uma pergunta, né, como aparece como pergunta de interpretação de texto, ele vai ter que construir os sentidos a partir dos seus conhecimentos. Tá? Então, o sentido do texto, né, aquilo que vocês vão compreender do texto, é construído na interação entre o produtor do texto, né, o próprio texto em si, e os sujeitos. Os sujeitos quem são? O produtor do texto e o leitor. Então, é um círculo, é como se fosse, né, o texto está aqui no meio, eu tenho o produtor e eu tenho o leitor. E isso é assim que funciona, certo? Então, eu tenho todo, deixa eu apagar meu nome aqui. Eu tenho, toda vez que eu for ler um texto, agora eu estou falando de uma maneira geral, toda vez que eu for ler um texto, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que pensar que esse texto foi escrito por alguém, esperando, né, por alguém, esperando um determinado leitor. Então, e nessa construção de texto, nada é aleatório. Ninguém escreveu psicografando ali e saiu, né, escrevendo e colocando para a gente. Não. Quem escreve um texto, ele pensa, né, no seu leitor. Pode mudar. Quais são os níveis de leitura? Os níveis de leitura são 5, como vocês podem ver aí. O primeiro nível é aquele mais básico. Eu bato o olho e falo, bom, é um texto escrito em língua portuguesa. Então eu sei, eu reconheço o código, né? Então eu sei que aquilo ali é um texto em língua portuguesa. É claro que hora que você bate o olho, você consegue reconhecer isso. O segundo nível é um nível assim, bem superficial. É aquele que quando você bate o olho, você passa assim, aquela leitura básica do texto e você consegue reconhecer se o texto tem algumas palavras que são desconhecidas, se o texto é muito extenso, se tem vários parágrafos, se é num parágrafo só, se o texto está em prosa, se ele está em verso, né, se é só diálogo. Então, é aquele nível superficial. O terceiro nível, que é o da leitura analítica, então você vai reconhecer o gênero. O que é o gênero? O gênero de texto é aquele formato que é formato socialmente reconhecido. Então, por exemplo, eu bato o olho no texto, eu reconheço que aquilo ali é uma bula de remédio. Né? Eu não preciso ficar pensando, todo mundo reconhece uma bula de remédio, porque tem a sua estrutura básica de bula de remédio. Diferente, por exemplo, de uma receita de culinária. Uma receita culinária, a gente bate o olho, ela tem um formato específico. Então, a bula de remédio é um gênero, a receita culinária é outro gênero. Se eu olho o texto e reconheço que tem uma historinha ali, depois embaixo moral da história, eu sei que aquilo ali é uma fábula. Né? Então, são inúmeros gêneros que circulam aí na sociedade. Então, quando eu bato o olho no texto, nesse terceiro nível, eu vou reconhecer que tipo de texto que é esse, qual que é o gênero, e vou entender superficialmente sobre o que se trata. Então, eu tenho aí o encadeamento de ideias, a coesão, quer dizer, quando eu leio, eu falo, bom, esse texto é uma reportagem.
está tratando, está contando, por exemplo, da onça que andou no Parque do Povo. Então, esse é uma reportagem. Uma reportagem, eu estou vendo que é uma reportagem de jornal, porque eu estou lendo um determinado suporte. Ou eu sei que é uma reportagem porque está passando na TV, estou vendo. Então, é uma reportagem. É diferente a reportagem de algo que aconteceu com uma entrevista, por exemplo. Então, são gêneros diferentes, eu consigo reconhecer isso. Esse é o meu terceiro nível. O quarto nível, que é aquele da leitura controlada. Isso quer dizer que você vai procurar, é o nível que você vai procurar respostas. Então, bom, eu pego um livro, por exemplo, de literatura. Então, eu pego lá falando sobre as épocas literárias. Eu quero saber quem foi Castro Alves. Então, como que ele viveu, qual o tipo de poesia, que época que ele viveu, o que ele escreveu. Então, é o nível, é no quarto nível. Eu vou procurar o que eu quero naquele texto. Mas é óbvio que eu já, nesse quarto nível, eu já tive que passar pelos 3 níveis. E no quinto nível, que é o opcional, é você voltar à leitura, então, para aplicar aquela leitura. Vamos pensar num enunciado de matemática. Vamos pensar assim, um enunciado de uma questão de matemática. A hora que eu bato o olho no primeiro nível, eu já reconheço que eu estou ali na língua portuguesa, certo? E já reconheço também que por alguns símbolos, algumas palavras, que é um enunciado a respeito de matemática. No segundo nível, eu vou ver qual é o assunto de matemática. O que está pedindo ali, sobre o que está falando, naquele problema. No terceiro nível, então, eu vou ver o encadeamento. Eu já sei, já reconheci que é um gênero pergunta, eu reconheço ali que é um gênero pergunta, e vou ver o que está sendo perguntado. E no quarto nível, então, eu vou buscar as respostas, certo? Então, isso serve para qualquer nível, para qualquer tipo de leitura, em qualquer coisa. É claro que você não pensa, bom, agora eu vou no primeiro nível, agora eu estou no segundo, agora eu estou no terceiro. Eu não penso assim, Isso é uma coisa automática, Então, basicamente, a gente já entra no texto, ali no terceiro, quarto níveis. Quando eu estou fazendo uma prova, eu já tenho que entrar no quarto nível, no mínimo no terceiro. Eu já entro no mínimo no terceiro, porque eu tenho que reconhecer qual que é o gênero, eu tenho que saber o que está sendo falado ali para eu ir para o quarto nível, tá? Pode passar. Bom, então, o que a gente tem? Que estratégia que eu tenho para ler um texto, Lembrando sempre, vou retomar, que quando eu falo de ler um texto, eu estou falando tanto de um modo amplo, isso serve para a vida toda, para qualquer texto que vocês forem ler, para poder compreender, como um texto, ali, objetivo, o texto da prova de vocês. Tanto o texto das questões, de qualquer conteúdo da prova, quanto o texto que está sendo ali dentro do conteúdo de língua portuguesa, interpretação de texto. Então, a gente pode afunilar, afunilando essas estratégias, tanto você pode pensar de um modo bem amplo, quanto de um modo bem específico. Modo amplo, as estratégias de leitura servem para eu ler qualquer texto da minha vida, e de um modo bem específico, as estratégias de leitura me auxiliam na compreensão da questão da prova, certo?
Então, o que eu tenho que pensar nisso daí, né? Então, eu colocar essa produção de sentidos, né? Então, o processamento textual estratégico, o que está falando aí? Os leitores, diante de um texto, realizam simultaneamente vários passos, né, interpretativos, finalisticamente. Quer dizer, eu tenho uma finalidade na leitura desse texto, né? Então, qual que é a finalidade minha nessa leitura? Na prova, a finalidade de vocês é compreender o que está sendo pedido, compreender o assunto e o que está sendo pedido. Essa é a finalidade, tanto de quem escreveu, o produtor do texto, né, de quem está fazendo a prova, do leitor do texto, né? Então, essas estratégias, elas têm que ser eficientes, tanto do produtor, né, quanto do leitor. E elas são, por que elas são flexíveis? Porque vai depender do nível do produtor, né, do nível de conhecimento exigido, que o produtor vai exigir do leitor, né? E extremamente rápidos. Então, é isso que eu falei. Eu não fico aí pensando, isso daqui está no primeiro nível, isso daqui está no segundo nível. Não. Essas coisas acontecem no nosso cérebro tudo rapidinho. Eu só estou destrinchando, tá? Então, é a elaboração de hipóteses de interpretação. A hora que eu leio, eu falo, bom, me parece que está sendo pedido tal coisa nesta questão. Me parece que este texto fala de tal assunto. Me parece que este texto tem o formato de uma receita de bolo, mas na verdade não é uma receita. Ele usou uma forma de um texto para falar sobre outra coisa, né? Então, a gente tem muito isso também. Então, para eu poder levantar essas hipóteses, eu tenho que ter alguns conhecimentos, né? Então, para essas hipóteses, nós temos, então, por exemplo, primeiro conhecimento, o conhecimento linguístico. Para eu reconhecer o texto, é óbvio que a primeira coisa eu reconheço a língua, né? Então, está numa língua estrangeira, está numa língua nacional, né? Então, eu estou falando que é um texto escrito em português, é um texto escrito em inglês, é um texto que tem várias palavras. Por exemplo, se eu pegar um texto de informática, eu vou ter, se eu pegar um livro, por exemplo, de informática, que me ensina a fazer programas, eu vou ter ali palavras tanto em português, quanto palavras em inglês, e que são bastante específicas da área de informática. Isso quer dizer que a minha dificuldade, por exemplo, Anita, eu vou ter uma dificuldade de compreender esse texto, porque o meu nível linguístico, o meu conhecimento linguístico das expressões específicas da área de informática é baixo. Então, eu vou ter dificuldade em relação a isso, certo? Então, o nível conhecimento linguístico não é simplesmente eu saber que está escrito em português, ou inglês, ou espanhol, ou sânscrito, chinês, não interessa, né? Eu tenho que saber também, né, determinados conteúdos para eu poder entender, né? Sem contar que no nível linguístico também, você tem a organização do texto. Todo mundo, nós todos aqui sabemos da dificuldade que os alunos têm, por exemplo, ou nós temos, né, de uma maneira geral, de ler Machado de Assis. Está escrito em português, né? Como que eu tenho dificuldade de ler? Eu não sei se vocês já passaram por uma experiência de ler um texto, ler que seja lá um parágrafo, um texto
né? Está escrito em português, você fala, gente, não entendi nada. Não sei o que está escrito. Sobre o quê? Ai, me parece que está falando sobre, sei lá, parece que está falando sobre física, mas eu não sei, não estou entendendo. Um texto escrito em português a gente não entende. Como que é isso? Né? A gente não entende por conta, primeiro, do nosso conhecimento linguístico. Então, por que eu não entendo? Por que é difícil ler Machado de Assis? Né? Porque eu sei que é em português, mas ele tem uma organização linguística, textual, que não é comum para a gente. Então, nós temos essa dificuldade. Então, quanto mais... Agora, como que eu supero essa dificuldade de conhecimento linguístico? Eu supero lendo. Quanto mais eu leio, mais eu tomo, né, conhecimento de vocabulário, conhecimento de organização textual, né? Então, conhecimento de duplo sentido, de ambiguidade, né? Tudo isso tem a ver com o conhecimento linguístico. Um outro conhecimento é o conhecimento enciclopédico, quer dizer, o meu conhecimento de mundo. Eu tenho que ter o meu produtor de texto, como eu falei no começo, meu produtor de texto, ele tem um leitor ideal. O Umberto Eco, não sei se vocês conhecem, escritor italiano, então ele tem um livro que fala sobre isso, né? O leitor ideal. Quem escreve tem um leitor na cabeça dele. Como eu falei no começo, os organizadores da prova, do concurso, eles têm um candidato ideal. Né? Quem que vai passar do concurso? Aquele que se encaixa no candidato ideal. Né? Então, o que a gente... veja bem, eu estou falando em questão de leitura, não estou falando em questão de conhecimento, de matemática, legislação, essas coisas. Tá? Então, em questão de leitura. Então, o que é o conhecimento enciclopédico? O produtor do texto, ele vai falar, bom, eu estou escrevendo, né, esse texto, eu estou colocando tal texto numa questão, eu estou fazendo determinadas referências que as pessoas que vão prestar esse concurso devem ou deveriam ter conhecimento. Certo? Então, esse é o conhecimento de mundo. É aquilo que a pessoa traz da vivência dela para o texto, para ela entender o texto. Então, são eventos sociais, temporais, situados, que vão permitir a produção de sentidos. Então, tem uma piadinha que fala assim, para vocês entenderem isso, né? Então, duas amigas, né, se encontram lá em Paris, né? Se encontram em Paris e uma delas fala, menina, que bom que nos encontramos aqui, que legal isso aqui, né? E você já passeou bastante, né? A outra fala assim, eu passeei, mas eu ainda não consegui, olha, já faz 3 dias que eu estou aqui e eu ainda não consegui ir ao Louvre. E a outra fala assim, menino, você acredita que eu também não consegui? Eu acho que é a comida daqui. Agora, quem não conhece, isso é uma piadinha, né? Isso é uma piada. Agora, quem não conhece, quem não tem esse conhecimento enciclopédico, né, vai, né, não sei se vocês, né, conseguiram entender, então ele vai falar assim, eu não fui ao Louvre. Então, será a comida? Eu não fui ao Louvre. Será? Eu também não fui. Será que é a comida daqui? Eu acho que é a comida. O que faltou nessa interação? Um conhecimento enciclopédico. Né? E
ao Louvre. Né? Quando a amiga, a falante 1, fala para a falante 2 que ela não foi ao Louvre, como a falante 2 não tem um conhecimento de mundo, né, ela interpreta, quando ela fala ir ao. A ideia, o conhecimento de mundo da falante 2 é: eu saio de casa, eu viajo, fico muito fora de casa. Aí agora vocês, né, vão pensar nessa situação de conhecimento de mundo. Sabe, eu vou na casa dos outros, eu viajo, vou na casa de parente, o que acontece? Meu intestino não funciona. Eu como coisas diferentes, né? Estou fora de casa, né? A situação de vida, né, é o intestino não funcionar. Então, eu não consigo ir ao banheiro fora de casa, não consigo ir ao banheiro, né, se não for na minha casa, se não for, né, num ambiente conhecido. Essa foi a interpretação, né, que a falante 2 teve pelo seu conhecimento de mundo. Mas, na verdade, Louvre é um museu hiper mega super conhecido, né? É o museu mais importante da França, talvez mais importante, um dos museus mais importantes do mundo, onde estão, né, obras tipo a Mona Lisa, né? Então, esse conhecimento de mundo, de museu, faltou para ela. Por isso que ela pensou, né, como ela não sabia o que era Louvre, né, é uma palavra em francês, ela falou assim: bom, nossa, que chique, ela não foi ao toalete, né? Eu ainda não consegui ir ao toalete. Em vez de falar toalete, falou banheiro, não falou banheiro, né? Então falou Louvre. Então ela fez uma mistura de Louvre, toalete e banheiro. Tudo bem aí? Nenhuma dúvida? Caminhando? Tudo certo? Né? Então, vocês estão entendendo por que o conhecimento de mundo, né, é importante na compreensão. Veja só, ó, 2 exemplos aqui. Né? Adoro quadrinho, tá, gente? Amo quadrinho. Veja a primeira que a Mafalda fala, né? Vou abaixar aqui. Ela vê a mesa da sala de estar. E aí ela pergunta para a mãe: o que é sala de estar? E a mãe responde: é living. Né? E aí ela fala, Mafalda, né? Afinal, por que eles não escrevem esses livros em língua da gente? Veja só, living não é a nossa língua. A Mafalda é um personagem. Toda vez que vocês pegarem uma tirinha da Mafalda, vocês têm que saber, aí voltamos aqui, né? Toda vez que vocês pegarem uma tirinha da Mafalda, vocês têm que saber que ela está fazendo crítica a alguma coisa. O autor, que morreu no ano passado, infelizmente, e que deixou de falar da Mafalda há muitos anos, porque ele, né, não quis mais, o autor, o Quino, ele disse, ele tem um objetivo com a Mafalda. Ele não tem só a personagem Mafalda, ele tem outros personagens. Mas com a Mafalda, ele tem um objetivo, que é de fazer uma crítica social, aos costumes sociais. Então, é política de relacionamento dentro de casa, com o pai, relacionamento do mundo, né? Então, ela faz. Então, vocês vão sempre pensar nisso. Ela está sempre criticando alguma coisa. É uma menina, né, pré-alfabetizada, muito inteligente e que tem umas, né, tiradas. Veja, por que eu posso falar que existe uma ironia nessa crítica, né, nessa tirinha? Porque living é uma palavra estrangeira, não é da nossa língua. E ela questiona exatamente isso. Por que eles não escrevem na nossa língua? Veja, isso é um paradoxo.
né? Por quê? Ela não conhece sala de estar, que é da língua, né? Que é o conhecimento linguístico básico, né? Mas ela conhece o living, que é de outra língua. E ela questiona, né? Ela assume como sendo living da língua nacional. Então, essa é uma ironia em relação ao nosso conhecimento linguístico, né? Então, é a mesma coisa que, por exemplo, um jovem hoje falar deu match. Né? Olha, eu vi, né, tal pessoa numa balada aí, deu match. Se eu falar isso para o meu marido, né, ele não vai saber do que eu estou falando. Deu o quê? Deu match? Deu o quê para quem? Ele não vai entender absolutamente. Né? Mas por quê? Porque isso é o nosso conhecimento linguístico. E eu só posso falar tal coisa para um leitor ou para um ouvinte, né, que tenha esse conhecimento. Não posso escrever isso ou falar isso para qualquer um. Um outro exemplo aqui, ó, é o do Caco Galhardo, que ele vai falar assim, né? Por favor, faz entrega? Não, só delivery. O que é delivery? É entrega. Está entendendo? É a mesma coisa da Mafalda. É a mesma história da Mafalda. Isso é um conhecimento linguístico. Né? Então, o atendente do restaurante já incorporou que delivery é para entregar, mas ele não consegue reconhecer isso na própria língua. Né? Também é uma ironia. Né? E, por fim, aqui também, do mesmo Caco Galhardo, né? Ela, tipo, entrou no bar e, tipo, deu uma sacada, tipo, ela era, tipo, gente final, tipo, sabe aquelas... Então, isso o que é? Também outra crítica em relação ao desenvolvimento linguístico. Tipo. Tem gente que fala, tipo assim, tipo... Então, acaba sendo um cacoete da pessoa de não conseguir desenvolver uma ideia, né, sem colocar essa linguagem, né, mais de gíria no meio, né, da sua fala. E mais, eu pego redação de aluno escrito tipo, papapá, tipo, às vezes eu pego num parágrafo uns 3, 4 tipos, né, porque acaba, né, transferindo isso para a escrita, que é um outro problema. Então, isso é relação, né, um conhecimento linguístico. Agora, o que é o conhecimento de mundo? Olha essa tirinha de Deus aí é muito engraçado, né? Aquela ali do lado desse, né, Jesus, depois ali embaixo, aquele bonequinho é a Eva. Né? Tem o Adão também, mas aquela ali é a Eva. E Deus fala o seguinte, né? Lembre-se, meu filho, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, se a gente vê só esse quadrinho, né, e não fala, nossa, Deus está dando um conselho. Aí ele pega e fala para Deus, para Jesus, né? Agora, faça o Chateau Latour direito. Né? E a Eva ainda fala, isso aqui é Cantina da Serra. Né? Cantina da Serra é uma pinga. Né? Se eu não conheço o que é um Chateau Latour, e se eu não conheço o que é uma Cantina da Serra, nem me interessa aí agora o que é uma Cantina da Serra. Eu até escrevi aqui embaixo o que é um Chateau Latour. Olha o preço da garrafa. Peguei ontem, tá? Na internet. Peguei ontem. Olha o preço de uma Chateau Latour. Lá no Evino. Tá, ó. 17 mil uma garrafa de Chateau Latour. Então, o que eu preciso para reconhecer? Que conhecimento de mundo que eu preciso trazer? Eu preciso trazer o conhecimento de mundo da Bíblia, o conhecimento religioso, para poder entender esse quadrinho. Né? Que Jesus e Maria foram, né, ao casamento e ele transformou a água em vinho. Né? Então,
Jesus tem o poder de transformar a água em vinho. Mas aí o que Deus quer? Não quer um vinho vagabundo. Ele não quer um vinho da serra, né? da cantina da serra. Ele quer um vinho decente, um Chateau Latour. Então, para eu poder entender outras críticas por trás disso, que agora também não dá para a gente falar a respeito disso, né? Então eu tenho que ter esse conhecimento de mundo. E aí, por fim, a gente tem aí essa propaganda que eu não achei interessante, né? Conhecimento não significa sabedoria. Conhecimento é o que você sabe, né? Sabedoria é aquilo que você faz com o que sabe, né? Então, ter conhecimento é saber aplicar aquilo que você sabe, né? Então, exemplo, conhecimento é saber que o tomate é uma fruta. Isso é conhecimento. Sabedoria é não colocá-lo na salada de fruta. Vocês entenderam? Então, o conhecimento de mundo, né, é você saber um monte de coisa, mas você tem que saber aplicar no texto para você poder compreender. Tá? Conhecimento interacional. O conhecimento interacional é a forma de interação. É aí que vai entrar também aqui, ó. É a forma de interação, né? Aqui eu tenho esses nomes, mas esse nome não é importante, não tem que decorar esses nomes, ninguém vai pedir esses nomes, nada, só para vocês terem, né, uma noção. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber, primeiro de tudo, né, qual que é o objetivo do meu interlocutor, né, o produtor do texto, que é o que para esse texto? Então, se eu pego uma receita, eu sei que ele quer ensinar a fazer determinado prato culinário. Se eu pego uma bula de remédio, eu sei que o produtor do texto, ele quer me orientar a usar aquele remédio, para que serve, como que eu uso, se eu usar muito, se eu não usar, se eu interagir com outros remédios, etc. Então, a bula eu sei. O que eu quero, o produtor de uma prova, né? O que ele quer? Saber o seu nível de conhecimento. A gente já sabe pelo programa de língua portuguesa, vamos pensar só em língua portuguesa agora, porque é o que eu tenho propriedade para falar. A gente já sabe que o produtor do texto, o produtor da prova, quem vai elaborar a prova, né, as pessoas que vão elaborar a prova, na parte de língua portuguesa, que é aí, ó, um meio termo. Porque o programa de língua portuguesa para superior, ensino superior e ensino médio completo é o mesmo, certo? Então, ele vai fazer o quê? Um meio termo de conhecimento. Ele não vai, quem vai preparar a prova de língua portuguesa não vai fazer uma coisa muito difícil, né? Que seria, então, um conhecimento mais apurado da língua portuguesa do nível superior, que se espera de quem terminou uma faculdade, né? Mas também não vai fazer uma coisa muito simples, porque se espera um conhecimento, né, de quem terminou o ensino médio, um conhecimento X de quem terminou o ensino médio. Ele vai fazer aí um meio termo, um pouquinho mais difícil para quem terminou só o ensino médio e um pouquinho mais fácil para quem terminou o ensino superior. Isso quer dizer que ele vai cobrar determinados conhecimentos, eu estou falando ele, mas no sentido de ele, o produtor, né, das questões de língua portuguesa. E provavelmente, né, das outras disciplinas também.
Então, ele vai cobrar. O Takeshi queria que você me fizesse o favor. Deixa eu ver, que horas são? 10 para as 11, né? Porque senão eu me perco aqui. Eu falo até amanhã cedo. Então, o que a gente tem que saber? Esse conhecimento ilocucional é juntar as duas mentes, do produtor e do leitor. Então, vocês têm que ir para a prova já sabendo disso, né? Já sabendo que quem está elaborando as questões e os textos que vão aparecer na prova, né, são textos de média compreensão. Não fáceis, mas também não são difíceis. São textos de média compreensão, são perguntas de média compreensão. Eu não sei das outras disciplinas se é a mesma coisa, mas da língua portuguesa vocês esperem isso. De média, conhecimentos básicos, mas, porque o conhecimento é básico, o programa é de conhecimento básico, mas as questões, não vão perguntar, tipo, banana, substantivo ou adjetivo. Não vai perguntar isso. Então, vai ter outros tipos de questões. O conhecimento comunicacional, que é uma outra coisa que depende também dessa interação. É a quantidade de informação que vai haver naquele texto. Então, para que dê sentido. Às vezes, eu não preciso falar, você já vai entender o que eu estou falando. Então, a seleção da variante linguística, é óbvio que os textos que vão aparecer na prova seguem a língua padrão, formal, tem uma linguagem formal. A não ser que a linguagem informal, ou gíria, ou uma variante regional, seja assunto da questão, que provavelmente não vai ser muito, porque não tem variação linguística no programa. Então, o que a gente tem que esperar? A gente tem que esperar uma linguagem formal, pedir, as questões vão recair sobre o funcionamento da linguagem formal, e aquele conhecimento que está ali, tanto nas questões quanto nos textos que são base de questões, vão também prever um conhecimento médio do leitor. Nada muito fora de propósito, de conhecimento linguístico fora de propósito, mas também não é nenhum textinho que, por exemplo, a gente aplicaria numa interpretação de texto para um aluno de 7º, 8º ano. Então, tem que ser, no mínimo, um aluno de 3º ano. E o conhecimento superestrutural, que é o conhecimento de gênero, então eu tenho que reconhecer. Bom, esse texto é um poema, eu tenho que ler diferente do que eu leio uma reportagem. Então eu tenho que saber. Que para eu ler uma poesia, eu tenho que ter alguns conhecimentos, principalmente de linguagem figurada e metafórica. Que aquilo que normalmente está escrito na poesia, uma das características da poesia, eu tenho que saber isso. Uma das características da poesia, é a linguagem metafórica. Aquilo que eu estou escrevendo, necessariamente, não é aquilo que eu quero falar. Então, eu tenho que ler de uma forma diferente. Tá? Então, eu tenho que saber também esse tipo de conhecimento interacional. Bom, dito isso, como se organiza o texto? Está indo tudo bem? Ninguém está fazendo pergunta nenhuma? Está indo? Como se organiza o texto? Como que o texto se desenvolve? Existem algumas estratégias chamado de referenciação e progressão textual. Pode passar.
Essas estratégias de progressão e referenciação têm a ver com coesão. Quando eu dava aula no curso de administração, havia uma determinada época do programa da ementa, pedia a questão da leitura, da interpretação, então não era só a questão de comunicação empresarial. E aí, uma das coisas de interpretação era essa questão da coesão textual, coesão por referência, por elipse, coesão lexical e por substituição. E era muito legal porque, assim, os alunos não esperavam, estava fazendo curso de administração, não esperavam esse tipo, né, de conteúdo. Primeiro termo, né, mas a intenção que era? Fazer com que os alunos, né, tivessem uma habilidade de leitura para ler os textos teóricos, né, das outras disciplinas. Então, era uma questão de adaptação do aluno à leitura, né? E aí era legal, porque eles falam, nossa, mas não é que fica mais fácil, né? Então eu pedia muitas vezes, né, para eles trazerem textos de outras disciplinas, levavam, e a gente fazia, né, esse levantamento de tipo de coesão. Não é obrigado a saber, né, se é referência, elipse, lexical. Na época eu cobrava, né, porque era o conteúdo, mas aqui ninguém é obrigado a saber disso. A obrigação é o quê? Reconhecer como são essas estratégias, porque isso facilita a nossa leitura. Por quê? Muitas vezes, você tem lá, no primeiro parágrafo, ele fala um referente, quer dizer, o assunto. E aí ele vai retomando um texto aí de 3 parágrafos, não vai ser maior na prova de vocês, né? Mas aí ele vai retomando esse referente de várias maneiras, né? É isso que faz a gente, uma das estratégias, a gente entender o texto. O que ele está falando aqui no terceiro parágrafo tem a ver com o que ele falou lá no primeiro. Essa informação aqui está retomando aquela do segundo parágrafo. Essa informação do quarto parágrafo está retomando a informação do primeiro parágrafo, só que com outras palavras, né? Então, isso é o que faz a coesão do texto. Tá? Então, o que é uma coesão por referência? É a gente reconhecer, né, no texto alguns pronomes, né? A menina saiu mais cedo. Ela, né? Então, eu sei que está falando da menina. Eu estou aqui, pertinho, fazendo essa comparação pertinho, mas eu posso ter um ela lá no final do parágrafo. Eu tenho que trazer esse ela para a menina que foi falada lá no início, né? Isso é uma coesão por referência, né? Advérbios de lugar, artigos definidos, né? Era uma vez um lobo mau. O lobo, então quando eu falo, né, um lobo, e depois eu falo o lobo, né? Então eu tenho que saber que se eu estou usando um artigo definido, isso vai ser conteúdo nosso, o uso de artigo, né? Eu tenho que saber se eu estou usando um artigo definido, né, esse substantivo a que ele faz referência já foi falado, você tem que saber quem é, porque não é um lobo qualquer. É o lobo, é um lobo específico. Aqui eu começo, né? Um lobo apareceu na floresta, né? Então, eu estou falando de um lobo, de uma maneira específica, geral, né? Agora, quando eu falo o lobo, é aquele que eu já havia citado. Eu tenho que reconhecer isso, né? Então, isso é o que a gente fala de coesão por referência, né? A coesão por elipse, né, é aquela que o referente ele não aparece no texto, ele já foi dito, né? Então,
A menina saiu mais cedo de casa com o caderno na mão, o estojo, e foi para a escola. Chegando lá, lembrou-se que se esqueceu dos óculos. Lembrou-se. Quem lembrou? Né? A menina. Não está escrito ali, mas eu tenho que retomar isso lá atrás. Isso é uma coesão por elipse. Depois a gente vai ver os exemplos aqui, tá? A coesão lexical é uma coesão por hiperônimo ou epônimo, também. Quer dizer, se eu estou falando assim, a mochila da menina era verde. Aí eu falo, a mochila da menina era verde. Tal acessório não estava rasgado. Né? Então, eu tenho que ligar acessório com mochila. Né? Então, eu tenho que entender isso no texto. Tá? Isso é uma coesão lexical. Eu troco o nome de uma coisa por outra. Né? Então, garfo por talher, né? Ali, ó, hiperônimo, né? Mesa móvel, né? Faca por talher. Por que é hiperônimo? Porque se eu estou usando mesa, né? Uma coisa mais específica, eu troco por móvel. Móvel pode ser armário, cadeira, né? Bancada, né? Eu estou aumentando a ideia. Hipônimo eu diminuo, falo o móvel, depois eu falo a mesa. Mas isso, né, não é o essencial. O essencial é que vocês percebam que isso existe dentro do texto. E eu tenho que estar... Esse é o meu conhecimento linguístico. Eu tenho que estar atento para isso. Né? E uma coesão por substituição, né? Por exemplo... ontem choveu, ventou e caiu granizo. Tudo isso me proibiu, me impediu de sair de casa. Tudo isso o quê? Ventou, choveu, caiu granizo. Isso resume tudo isso. Eu substituo uma informação bem grande por uma pequenininha. Vamos ver o exemplo. Coesão referencial. Eu estava indo comprar algumas coisas no mercado ontem à tarde e vi Sônia saindo da casa do Arthur. Bom, essa é a primeira informação. Estranhei que ela quem? Sônia, né? Estivesse, né? Esse o quem é? O Arthur. Estivesse visitando naquele horário. Que horário? Ontem à tarde. Porque os dois, Sônia e Arthur, trabalhavam justamente nesse turno. Que turno? Ontem à tarde. O turno da tarde. Gostaria de saber o que aqueles traidores, quem são aqueles traidores? Sônia e Arthur. Estão tramando. Tenho notado que eles, Sônia e Arthur, andam muito estranho nos últimos tempos. Então, para eu entender esse texto, todas essas em itálicos, né, são coesões referenciais. A mesma coisa. Ó, a menina que já andava morta de saudades. Quem estava morta de saudades? A menina, né? Por se ver quem? Ela mesma, né? Sem os seus filhos, seus de quem? Da menina, né? Vestiu-se, quem se vestiu? Tá vendo? Uma coesão por elipse, né? Não está escrito, ela se vestiu, ou a menina se vestiu. Eu tenho que saber que eu estou falando dela. Vestiu-se à pressa com a sua saia de quem? Da menina, né? De guizos e partiu. Quem partiu? A menina. Não está escrito aí, mas eu tenho que saber. Para a corte. A rainha estava à espera dela. Dela quem? Da menina. E assim que a viu, quem? A menina. Deixou-a
entrar. Quem que deixou? A rainha deixou a menina, né, entrar para um corredor e lançou-lhe as unhas. Lançou as unhas em quem? Menina, né? Furiosa para para afogar a menina. Então, eu tenho que reconhecer todas essas retomadas para entender o texto. A coesão lexical, né, que é a substituição. Então, eu ponho aí, em vez de enquanto esperava, uma menininha veio ao meu encontro. Veja, a garota, eu já mudei aí. Lá era uma, aqui eu já passei para a. Por quê? Porque agora eu já sei de quem eu estou falando. Então eu tenho que usar o artigo definido. Tá? Em vez de menina, né, eu usei, né, garota. É a mesma coisa se eu falasse aqui, ó. O animal ou a fera. Tá vendo? Né? Então, é a mesma coisa se eu fizesse isso daqui. Né? O avião já havia levantado o voo, de repente, o aparelho, né? Então, aparelho, o avião começou a fazer um ruído ensurdecedor. Procurei por alguns minutos a bendita ferramenta, mas acabei desistindo, pois não achei o martelo que o meu pai queria. Então, martelo eu levo lá para falar da ferramenta, tá? Depois, a por substituição, né? O temporal destruiu o telhado da escola. Em vista disso, as aulas foram suspensas. Em vista disso, o quê? Disso o quê? O temporal destruiu o telhado da escola. Né? Marcos e consumista. Marcos é consumista. Por essa razão, vive endividado. Que razão? Por essa razão. Que razão? Né? O consumismo de Marcos. Né? Então, Pedro comprou um carro novo e José também. Né? E José também o quê? Também comprou um carro novo. O professor acha que os alunos não estão preparados, mas eu não penso assim. Assim como achar que os alunos não estão preparados. Meu primo comprou um gurgel. Eu também estou querendo um. Um o quê? Um gurgel. Não está escrito, mas eu tenho que entender. Tá? Bom, e aqui, né, a gente encerra essa parte de compreensão. Fazendo um resumo básico, né, o que eu tenho? Água, por favor. Fazendo um resumo básico, o que eu tenho que saber? Tanto para a leitura da sua prova, né, de todas as questões da prova em geral, né, quanto da leitura das questões que vão estar ali específicas, né, dos textos específicos. Então, quando eu falar de uma maneira geral, né, quando eu falo da prova em geral, é a compreensão das questões, né, das questões que estão ali, né, expostas para vocês corrigirem. Então, a primeira coisa, o que eu tenho que pensar, né, quando eu vou para uma prova, para uma prova de concurso, né, quando eu vou para uma prova, o que eu tenho que pensar? Nesses textos que estão ali, as questões que estão ali, foram produzidos por um sujeito específico. Quem é? São os professores, organizadores da VUNESP. Então, o que eu aconselho vocês? Procurem outras provas da VUNESP. Né? Dê uma olhada como que é a organização das questões. Porque, né, são diferentes. Né? Então, a VUNESP prepara de uma maneira, o Instituto Rio Branco prepara de outra
maneira, né? Então, são visões diferentes. Então, os produtores, né, têm uma estratégia, né, uma organização de questões diferentes. Então, eu vou para uma prova, o produtor então, os elaboradores da prova da VUNESP. Quem são os leitores que eles esperam? Quem são os candidatos que eles esperam? Né? Dentro, né, da língua portuguesa. Eu não sei se, como eu falei, dos outros conteúdos, mas vamos supor que os conteúdos sejam tais como da língua portuguesa. Né? Então, eles esperam um leitor, né, um candidato de nível médio para cima, médio mais, não médio menos. Então, aquele que tem um determinado conhecimento linguístico de mundo, né, então, cujas referências textuais e organização de texto vão aparecer contando com esse leitor, com esse candidato. Na questão específica da língua portuguesa, né, das questões específicas da língua portuguesa, naquelas que exigem interpretação de texto, que vai vir um texto e depois as questões a respeito daquele texto. Então, esse texto, base da questão, vai ser um texto não muito simples, né? Vai ser um texto de nível de vestibular, né? Então, um conhecimento a mais de ensino médio, né? Com uma pitadinha, né, um pouco mais difícil. Por quê? Porque a prova é para também quem já fez ensino superior. Né? Então, vai dar uma apertadinha. Aqueles do ensino médio tem que dar um passinho a mais para poder entender. Tá? Então, é isso. Agora são 11h15. Tá. Tudo bem? Nenhuma questão? Nenhuma pergunta? Nada? Ninguém quer perguntar nada? Credo, gente. Que horror. Então, vamos lá. Pontuação. Eu sei que tem bastante gente que tem dificuldade de colocar vírgula, mas, felizmente, né, a pontuação para vocês vai ser direcionada para a interpretação do texto. E não, vocês não vão ter que colocar, não vão ter que escrever, né? Porque se tivesse uma produção de texto, não tem. Né? Se tivesse que fazer uma redação, alguma coisa, aí a questão era mais complicada. Mas como não tem, então é mais fácil. Os sinais de pontuação, quais são eles? Né? Então, o ponto, né, que é o ponto final, né, que vai encerrar uma ideia, né? O ponto de interrogação, que indica uma pergunta, né? O ponto de exclamação, né, que indica uma atitude de quem escreve. Né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que esses sinais de pontuação servem para reproduzir na escrita uma atitude da fala. Né? Então, a gente tem que falar, tem que reproduzir, porque se eu falo, ele chegou, eu tenho que saber, né, que se eu for reproduzir isso na escrita, ele chegou, eu tenho que pôr um ponto de exclamação. Ele chegou, eu tenho que colocar um ponto de interrogação. Ele chegou, é um ponto final. Ele chegou, reticências. Né? Então, como que eu vou
transferir isso para a fala, todas essas entonações? Está vendo que são só entonações, né? Então, na fala, eu tenho essa entonação. Na escrita, eu tenho que reconhecer isso. Eu tenho que reconhecer. E nessa questão de interação de produtor e leitor, isso é muito importante. São marcadores, a pontuação exprime uma marcação de subjetividade, quer dizer, o produtor do texto expressando, né, assumindo uma determinada posição em relação àquilo que está sendo dito, né? Então, se eu pego, por exemplo, uma reportagem, né, eu estou falando a respeito, sei lá, de economia ou de política, né, que normalmente, né, se é um artigo opinativo, não, mas se é uma reportagem falando a respeito de um assunto de economia ou de política, que normalmente seria isento de opinião, eu só estou divulgando, né, fatos, uma exclamação ou uma reticência vão mostrar um ou outro, vão mostrar, né, a minha posição em relação àquela situação. Então, por exemplo, se eu coloco assim, por exemplo, se eu coloco isso, né, a inflação, acho que dá para ler, né? Parece aí? Se eu coloco aqui, ó. Na gravação é melhor, porque eu estou mudando o foco. Ah, tá. Então, ó, se eu, por exemplo, falo, a inflação caiu neste mês, né? Se eu falo só isso, tudo bem. Mas se eu coloco um ponto de exclamação, né, isso já vai indicar o quê? Uma posição de quem? Do autor, né? Do produtor desse texto, né? Uma posição de opinião, né? Então, a inflação caiu neste mês. Dependendo aí do teor do texto, pode ser um assunto, um susto, pode ser uma ironia, vai depender aí do conteúdo do texto, tá? Então, esses sinais de pontuação são essenciais para a gente entender a intenção do produtor, tá? Então, como eu falo, ponto de interrogação, ponto de exclamação, os dois pontos, né? A vírgula, que tem uma importância enorme, né, na compreensão do texto, né? As aspas, que indicam também, né, um posicionamento tanto do produtor do texto, como, né, para mostrar que aquela palavra ali é importante, né? As reticências, os parênteses e o travessão. Vamos dar uma olhada no que cada um desses quer dizer, né? Então, os dois pontos, né, não são assim, né? Eles não são, esse sinal não é uma coisa assim essencial que apareça, é fácil de ser usado, né? Então, é fácil de ser compreendido, vamos dizer assim, porque a gente está pensando agora, não no uso, mas na compreensão, porque já que vocês não vão escrever, né? Então, esse foco não vai ser importante para a gente. A importância da pontuação para a gente é a compreensão do uso dessa pontuação, o que vai influenciar
influenciar na nossa compreensão, melhor dizendo. Né? Então, a pontuação para a gente aqui é importante, né? Porque ela vai direcionar a compreensão do texto. Então, os 2 pontos, eles não influenciam muito nessa compreensão, eles não vão atrapalhar muito. Né? Então, por quê? Ele antecede a fala de uma pessoa ou da personagem, né? Então, se for algum texto que cair ali, que tenha, né, um diálogo, você já vai saber, né? Ou vai iniciar aí uma enumeração. Então, nada muito complicado para a gente poder compreender. Né? Então, os 2 pontos não é nada difícil. Né? Então, por exemplo, né, dar início a uma sequência que explica, esclarece, né, identifica, desenvolve uma ideia anterior. Então, o que você vai ter que saber ali na leitura, se tiver os 2 pontos, né, você vai saber que aquilo que vem depois dos 2 pontos, né, está explicando alguma coisa que veio antes. Né? Então, bem-aventurados são os pássaros, 2 pontos. Né? Veja que aqui a gente está, necessariamente, eu não vou me ater só a prosa ou poesia, né? Porque o uso da pontuação no texto e poético, por exemplo, vai depender muito de quem escreveu e da época. Né? Então, mas isso não vai ser pedido para vocês. O que interessa é saber para que o autor escreveu. E sempre lembrar o seguinte: num tipo de prova como essa, a escolha dos textos é intencional. Eles vão procurar textos que tenham, né? Então, por exemplo, se está falando que se a intenção é perguntar sobre pontuação, né? Eles vão escolher textos cuja pontuação indica uma produção de sentido específico. Então, é isso. Oi, professora, está cortando um pouquinho o som. Não sei se todo mundo. Eu acho que caiu. Ó, aqui. Você tinha tirado mesmo? No celular. Ah, tá. Melhorou? Vamos ver. Então eu vou retomar. Melhorou. Melhorou? Acho que eu mexi aqui. Eu vou retomar. O que eu disse é que o produtor do texto, quem vai organizar essas aulas, essas questões, quando pensar em pontuação, eles vão escolher textos que tenham, né, que tenham uma pontuação que vá específica, que vá indicar um determinado sentido. Tá? Mas aí, para isso, vocês têm que saber, né, para que servem esses sinais. Então, a pontuação tanto pode aparecer em textos de prosa quanto em textos poéticos. Né? Então, aqui nós temos textos poéticos. Né? Bem-aventurados são os pássaros, 2 pontos. Por quê? Né? Porque não pensam em liberdade, porque voam nela sem idade. Né? Então, isso que vem depois dos 2 pontos é a explicação, né, porque os pássaros são bem-aventurados. Pode ser que caia, por exemplo, uma questão, né, um trecho desse, uma estrofe dessa, e ele vai perguntar: os pássaros são bem-aventurados por conta disso, assinale a verdadeira, alguma coisa desse sentido. Né? Já lhe dei tudo: carinho, amor, compreensão. Tivemos uma ótima ideia, abandonar a sala. Quer dizer, então, os 2 pontos, né, vão sempre iniciar, né, uma explicação ou uma complementação da ideia. As aspas. Né? As aspas, de uma maneira geral, ela serve para separar a fala do outro, né, que não a do produtor do texto. Né, como no primeiro exemplo aí. É pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Né? Então, quem falou não foi quem escreveu isso daí. Quem falou foi o Neil Armstrong. Né? Então, a gente separa a fala do outro. Essa é a básica.
né? Agora, eu posso também, uma das estratégias, né, de destacar um título ou qualquer coisa assim, uma das estratégias, né? Porque eu posso, por exemplo, colocar em itálico. Se eu não estou em itálico, né, o meu texto não está em itálico, em vez de eu pôr em aspas, eu coloco em itálico, né? Mas uma das estratégias essa, né? Agora, aí é que interessa para a gente, né? Mais ainda. Pode destacar uma ironia. As aspas pode ser uma ironia. Então, se eu tenho lá, sua ideia foi mesmo brilhante, sem aspas, né? Eu estou assumindo que a ideia foi brilhante. Se eu tenho com aspas, sua ideia foi brilhante, né? Esse brilhante com aspas, eu tenho, aqui nesse texto, eu tenho que entender o seguinte: sua ideia foi uma porcaria, não serviu para nada. Por quê? As aspas aqui está indicando, né, uma ironia. O contrário, a ironia é você falar o contrário daquilo que você pensa. Se eu tivesse oralmente, eu ia mudar meu tom. Eu ia falar, sua ideia foi brilhante. Eu ia mudar o tom, eu ia fazer uma expressão diferente, né? Se eu falar, sua ideia foi brilhante, veja, minha expressão, meu tom é um. Se eu falar, sua ideia foi brilhante, tá vendo? Minha expressão e meu tom é outro. Mas agora, como que eu faço isso na escrita? Eu coloco aspas. Então, eu tenho que entender, né? É isso daqui que eu vou pedir para vocês, tá? Não vamos pedir a fala do outro, né? É isso daqui, ó. Um uso das aspas, se for pedido, vai para cá. Vai para esse tipo de coisa. Depois, destacar termos estranhos à língua culta, como gírias, ou expressões populares, estrangeirismos, neologismos, né, que são palavras inventadas, novas, que ainda não foram dicionarizadas, né? Então, por exemplo, o impostômetro foi inaugurado, né, em 20 de abril de 2005. Por que está entre aspas, impostômetro? Né? Porque não é uma palavra dicionarizada. Também não sei, é que eu peguei aqui como exemplo. Não sei se já está dicionarizada, mas vamos supor que não esteja ainda, né? Então, o que é um impostômetro? Né? Então, algum tipo de aparelho, né? Ou não é aparelho, é um tipo de programa, né? Que mede, aí eu tenho que ter um conhecimento também, de saber o que é, né? O conhecimento linguístico. Imposto e metro. Metro quer dizer medida. Então, é algo que mede, né, o imposto. Né? Então, se o imposto está subindo, se está descendo, então o impostômetro, como a palavra não existe, ele está entre aspas. Né? Não deixe de fazer o download do programa. Bom, o download já está dicionarizado. Né? Então, aqui, né, já não precisaria mais estar entre aspas. Tá? Então, algumas palavras, né, da área da informática já foram todas dicionarizadas. Né? Mas o que interessa para a gente aqui é a questão da ironia, tá? Que a gente tem que perceber. As reticências, né? Então, os 3 pontinhos, né, que a gente costuma falar, indica exclusão de trecho, né? Então, eu estou copiando alguma coisa, está muito grande, eu pego o começo e o fim, né, e ponho reticências ali no meio. Isso também, né, na nossa leitura, o que a gente tem que saber? Se eu estou lendo um texto e eu vejo esse pedaço, né, com reticências, eu tenho que reconhecer que aquele ali, né, foi suprimido, né, um trecho do texto. Depois, com valor estilístico, com a intenção de permitir o leitor completar o pensamento, né? Então, ontem, quem vencerá a partida? Nosso time é melhor. O jogo será em nosso campo, adversários estão com menor prestígio, portanto, né? Então, esse portanto
portanto, esses 3 pontinhos, essa reticência, indica o quê? Você, leitor, isso pede, tá? Isso pode pedir, isso é uma coisa que vai, né? Que é passível de ser pedido. Portanto, qual seria a conclusão mais óbvia, né? Quem vencerá a partida? Então, eu dou, né, pontos positivos, né, para o meu time, né? Nosso time é melhor, né? O nosso jogo vai ser no nosso campo. Portanto, qual que é a conclusão que eu estou deixando para você, mas é que eu espero que você, né? Eu estou deixando para você, mas eu espero que você, né, pelas pistas que eu dei aí, falando do time, da partida, chegue à mesma conclusão que eu. Quem vai vencer é o meu time. Né? Então, essa é a ideia. Indicar fala quebrada, né? Que também isso não vai interessar muito para a gente, mas quando você está falando e para e coloca, né, mais um pouquinho de outras informações. Disso daqui, o que interessa para a gente é esse daqui de deixar para o leitor completar a ideia. A vírgula. A vírgula é o karma, né, de todo mundo, praticamente. Né? Então, a vírgula serve para um monte de coisa. Um monte. Principalmente para indicar o sentido do texto, o sentido da informação. Né? Principalmente para isso. Como que para vocês não tem muita importância na questão de produção do texto nesse momento, né? Então, vamos falar daquilo que interessa mais para a gente, né? Então, por exemplo, ele vai separar elementos, né? A vírgula vai separar elementos de um mesmo termo, né? Então, aqui a pedra límpida, pura, refrescante, né? Então, ela separa elementos, tá? Depois, para isolar aposto isto é importante, né? Então, por exemplo, Bento Amaral. Quem é Bento Amaral? Filho do coronel Ricardo Amaral Neto, senhor dos melhores e mais vastos campos dos arredores do povoado. Tudo isso está explicando quem é Bento Amaral. Se eu tirar tudo isso da informação, ela não vai ficar incompleta. A informação. Bento Amaral andava apaixonado pela menina, tinha se declarado mais de uma vez, mas a moça não queria saber dele. Ó, moça, menina, tá vendo? Ó, moça, menina, a referenciação, a coesão, né? Então, se eu tirar esse quem é Bento Amaral, não vai fazer importante, assim, sintaticamente, para o sentido, não vai mudar. Mas por que a gente coloca? Né, para explicar. Eu posso voltar lá para frente, falar o filho do coronel, né, o grande fazendeiro, que eu já falei aqui, ó, senhor dos melhores e mais vastos campos dos arredores do povoado, né, o latifundiário, né? Então, eu posso aproveitar esse aposto e depois fazer, né, outras estratégias coesivas, tá? Então, esse é um uso. Um outro uso é para indicar que ali havia um verbo e não tem mais. Eu tenho que entender, né? Então, o estadista pensa na próxima geração, o político na próxima eleição. Então, perguntando o que é aposto. Aposto é um termo da oração que explica outro termo. Então, por exemplo, Antônio, vírgula, o aluno do 6º ano, vírgula, foi embora mais cedo. Esse
o aluno do sexto ano está explicando quem é Antônio. Se eu tirar o aluno do sexto ano, Antônio foi embora mais cedo. A oração, ela fica, né? O período fica completo, a oração fica completa. Então, o aposto é um termo que eu coloco ali na oração, né? Que vai explicar. Então, ele tem que estar do lado de quem ele está explicando, né? Então, como aqui, Bento Amaral. Todo esse negrito e grifado está explicando quem é Bento Amaral. Né? Então, todo termo que explica é chamado de apóstrofo. E normalmente, não é sempre, normalmente ele vem entre vírgulas. Tá? O apóstrofo não é pedido para vocês no conteúdo. Não como conteúdo específico, mas você precisa reconhecê-lo na hora da leitura, da compreensão do texto. Tá? E depois, tudo bem? Entendeu? Amém, Jesus. Elipse seria no sentido de círculo? Não. Elipse é quando você tira, some. Esse símbolo aí que aparece, quer dizer o símbolo do vazio, que não tem. Então, a elipse é assim, ó. O estadista pensa na próxima geração. O político, em vez de eu repetir, pensa na próxima eleição, eu não escrevo pensa, eu tiro o pensa. Mas você como leitor, eu como leitora, tenho que reconhecer que aí, né, que aí no lugar desse vazio, teria o verbo pensa. A mesma coisa embaixo. Naquela época, o país estava sem rumo, a população sem esperança. Então, nesse lugarzinho do símbolo, eu sei que aí está implícito, né, não está escrito, mas eu tenho que entender que tem o verbo estava. Naquela época, o país estava sem rumo, a população estava sem esperança. Então, essa questão, né, de colocar uma vírgula no lugar de uma palavra, de um verbo, né, especificamente do verbo, né, para você, isso é uma estratégia de leitura que você tem que reconhecer. Né? Isso é daquilo que nós falamos do conhecimento linguístico, que você tem que reconhecer. Tá? Tudo bem? Mais alguma pergunta aí? Para isolar adjuntos adverbiais deslocados, então isso quer dizer que a vírgula tem o adjunto adverbial, não vai ser nosso assunto também, graças a Deus, mas ele está sempre do lado, né, do verbo. Isso daqui não interessa muito para a gente não, mas ele está sempre do lado do verbo. Mas ele pode vir longe dele. Se ele estiver longe do verbo, então a gente tem que colocar ele entre vírgulas. Né? Então, o incêndio destruiu o mato rapidamente. Né? Então, eu posso colocar esse rapidamente aí no lugar que eu bem entender. Né? Então, se eu colocar no começo, eu tenho que colocar entre vírgulas, né? E etc. Né? Então, isso daqui não é tanto o interesse nosso. Tá? E o vocativo ali, isolar o vocativo, quer dizer, o que é o vocativo? Aposto e vocativo são irmãozinhos. Tá? Então, são dois termos da oração que eles são isolados da oração. Eles não fazem parte nem do sujeito, nem do predicado. Eles estão lá, fora. Né? O aposto, o vocativo é aquele com quem eu estou falando. José, vírgula, saia daí. Eu estou falando com o José. Tá? Não vão pedir isso para vocês. Agora, esse daqui é isolar
expressões explicativas, né? Quando eu falo, ou seja, isto é, tá bem? Isso é só para vocês entenderem. Entre orações, ela é obrigatória, então isso vai aparecer, vamos pular isso daqui que também não importa muito, né? Vou pular isso daqui também que não importa muito, isso daqui também não importa muito, o que vai importar, vamos ver aqui, pera lá, aqui, verbo e o sentido da frase, vai pulando, vai lá, verbo, vírgula e o sentido da frase. Achou? Que horas são? 11h40, quase acabando. Né? Bom, veja só. O que eu tenho aí? O advogado do jornal... gente, só me justificando aqui. Eu pulei tudo isso porque aquelas orientações são mais para escrita. Né? São mais para escrita, mais para entender. Agora, para a gente, né, o que é mais importante é realmente, né, a compreensão do texto. Tá? O advogado do jornalista, Mário Duarte, requereu ontem ao Supremo Tribunal de Justiça a revogação da prisão temporária do seu cliente. O que eu quero que vocês percebam aí? Na primeira frase, Mário Duarte está entre vírgulas. Na segunda frase, Mário Duarte não está, entre vírgulas. Isso tem uma influência 100% na compreensão. Na primeira frase, Mário Duarte é um aposto. Certo? Então, ele serve para explicar. Ó, o advogado do jornalista, Mário Duarte. Então, quem é Mário Duarte? É o advogado do jornalista. É dele que eu estou falando. Agora, na segunda frase, se eu tiro a vírgula, o advogado do jornalista Mário Duarte... Agora, Mário Duarte já não é mais o advogado, já é o jornalista. Então, essa diferença de interpretação que a gente precisa saber. Se eu coloco uma vírgula num lugar errado, eu mudo a minha interpretação. Né? Ó, eleitor quer justificar seu voto, sem vírgula, é como se eu estivesse falando. O eleitor quer justificar o seu voto, o eleitor de uma maneira geral. Agora, eleitor quer justificar o seu voto? Agora, esse eleitor, vírgula, né? Esse eleitor entre vírgulas, aí, no início da frase, depois a vírgula, é um vocativo. Eu estou falando com ele. A interpretação que eu tenho que dar em relação ao uso da vírgula é que é importante para a gente. Vamos ver. Se por acaso, antes de eu falar esse daqui, deixa eu só ver se eu... Não. Aqui, ó. Se eu falo assim, espera lá. Se eu digo assim, ó, os eleitores que faltaram pagarão multa. Ó, se eu coloco essa frase, os eleitores que faltaram pagarão multa. Eu tenho uma ideia, eu estou transmitindo um sentido. Agora, se eu falar isso aqui, ó, se eu puser essas vírgulas aqui, ó, os eleitores que faltaram pagarão multa.
Veja que quando eu leio, eu tenho que respeitar a vírgula, porque ela indica uma pausa. Né? Então, os eleitores que faltaram pagarão multa. Os eleitores que faltaram pagarão multa. Veja que eu dou uma pausa. Então, nessa pausa, eu tenho que ter também a minha compreensão. Quando eu tiro a vírgula, os eleitores que faltaram pagarão multa, olha, isso pedem, viu? Isso daqui, isso é uma coisa que costuma ser pedido. Os eleitores que faltaram pagarão multa, quando eu não coloco essa vírgula, quando eu não coloco, eu estou dizendo que só vão pagar multa aqueles eleitores que faltaram. Nessa frase aqui, eu entendo que há eleitores que faltaram e eleitores que não faltaram. E eu entendo mais... Professora, dá licencinha, só um minuto. Parece que o texto é outro que está na tela? Que está apresentando ou não? Ah, é outro. É que aquele da tela ainda, eu vou falar outra coisa. Entendi. Deixa eu tirar a apresentação, porque aí falta um vídeo da senhora. Ah, tá. Vai tirar a apresentação? Fica. Tá vendo? É porque eu deixei isso daqui, porque isso aqui é tão importante. Ó, na verdade é outro mesmo. Eu vou retomar, tá? É porque eu falei da vírgula que muda o sentido. Né? Aqui é vírgula estilística. Né? Mas eu quero que vocês percebam, né? Queria mostrar para vocês a mudança, né, de sentido. Então, ó, os eleitores que faltaram pagarão multa. Eu não tenho vírgula aqui. Né? Essa informação não está entre vírgulas. Então, se ela não está entre vírgulas, o que eu tenho que entender aqui? Que tem eleitores que faltaram, que tem eleitores que não faltaram, né? E que mais? E que aqueles que faltaram ainda vão pagar multa. Certo? É isso que eu entendo. Agora, se eu coloco entre vírgulas, né, o que eu entendo aqui? Que os eleitores que os eleitores vão pagar multa porque eles faltaram. Então, aqui são todos os eleitores. Então, eu estou abrangendo, né, uma quantidade maior de eleitores. Então, aqueles que faltaram, se eu tiro a vírgula, só vão pagar multa aqueles que faltaram. Se eu coloco vírgula, todos vão pagar multa porque eles todos faltaram. É o que a gente chama de uso da adjetiva, da vírgula entre a oração subordinada, adjetiva, restritiva ou explicativa. Que isso não cai para vocês, graças a Deus, amém. Tá? Então, isso não é por isso que eu falo que vai ficar no meio termo. Se fosse o programa, fosse só para ensino superior, com certeza absoluta, o uso das orações subordinadas, né, iria ser pedido. Graças a Deus, não. Então, a gente não vai precisar disso. Mas a vírgula aqui, né, indica uma diferença. Eu não acredito que seja assim pedido especificamente isso, mas, né, pode ser que numa interpretação de texto, numa questão de interpretação de texto, né, essa compreensão seja importante. Tá? E por fim, nós já estamos quase acabando, né? 11h51, vai ter meio-dia, né? E por fim, a pontuação e razões estilísticas, né? Aquilo que está mostrando é que eu posso colocar o mesmo texto de várias maneiras, mas isso também não vai influenciar na nossa compreensão, tá? Então, isso, né, eu só estou aí alterando a estrutura da frase em relação à pontuação, mas falando a mesma coisa, realçando uma ideia em detrimento de outra, tá?
E por fim, né, para a gente encerrar, nós vamos falar na questão da denotação e da conotação. O sentido denotativo é aquele literal, aquele que está no dicionário. E o sentido conotativo é aquele que vai usar de uma figura de linguagem, uma metáfora, uma metonímia, né? Então, que isso também não vai interessar para a gente, esses nomes. O que interessa para a gente é reconhecer o sentido figurado, principalmente se a gente tiver aí um texto poético. Então, por exemplo, eu posso ter uma comparação, né, no sentido, nós vamos pensar basicamente agora na conotação, né? Então, eu tenho aqui, minha dor é inútil como uma gaiola numa terra onde não há pássaros, né? Então, estou comparando a dor com a gaiola, né? Numa terra sem pássaros. O coração vazio voa vadio, feito uma pipa no ar, né? Então, eu estou comparando o coração com a pipa. Essa questão, né, é de interpretação, né? Você perceber essa comparação. As garças descem nos brejos que nem brisas. Eu estou comparando as garças com as brisas, né? Então eu tenho aí para comparar o como, o feito, o que nem, né? O que é uma metáfora, né? Que é o que se mais, né, se mais usa, né, nos textos poéticos, né? A metáfora, olha como está escrito aqui. Eu vou comparar baseado em situações, né? Então, eu vou sair um pouquinho daqui, tá? Para eu poder ler, né? Para eu poder ler aqui, ó. Característica, então eu tenho aqui, ó. Características do circo e características do balão, né? Então, características do circo tem efeito de pano, é fixo no chão, o balão é feito de papel e é móvel, né? Agora, tem forma arredondada, ambos, e tem luz dentro, ambos. Então, o que tem forma arredondada e que tem luz dentro são características comuns entre circo e balão. E aí, né, eu tenho, né, o circo era um balão aceso. Veja que a metáfora é uma comparação sem o como, sem o feito, sem o que nem, sem a palavra que leva à comparação. Eu poderia falar aqui, o circo era como um balão, né? Então, isso eu estou usando comparação. Agora, se eu falo, o circo era um balão, eu estou usando a metáfora. Tá? Agora, veja só, comparação e metáfora. Como que funciona isso? A metáfora é o sentido conotativo, né? Então, não é o sentido literal, está no dicionário. A metáfora usa a comparação como se fosse a realidade. Então, olha, o enorme rio é como uma serpente no verde da floresta. Eu estou comparando o rio com a serpente. Agora, o enorme rio é uma serpente verde na floresta. Eu tirei o como. Coloquei, né, a característica, né, serpente verde e imediatamente unida à questão de rio. Então, aí vira uma metáfora. Mas a metáfora também pode aparecer nos verbos. Aí, o enorme rio serpenteia no verde das florestas.
Por que ele fala isso? Aí tem aqui, ó, só para você ter uma ideia da onde vem essa ideia de serpente. Aí você pensa nessa foto e você percebe, né, que o rio parece, né, uma cobra, uma serpente andando, né? Por isso que ele faz essa comparação ou, né, essa metáfora. Aí aqui são mais alguns exemplos, né? A metonímia, né? Então eu tenho aqui a metáfora, que é uma associação de ideias, o rio com a serpente, né? Serpenteando, e a metonímia, que eu estou trocando uma palavra por outra. Então, por exemplo, no final do concerto, o teatro inteiro aplaudiu. Então, na verdade, não foi o teatro que aplaudiu. O teatro é uma construção. Quem aplaudiu foram os espectadores, as pessoas. Então, você troca pessoas por teatro. As pessoas que estavam no teatro, todas as pessoas que estavam no teatro, eu tiro tudo isso, troco por teatro. Isso é uma metonímia, tá? Então, toda tarde o velho bronze soava na torre da igreja. Então, não é o bronze que soa, eu tenho que associar a ideia de bronze com o sino, tá? Então, isso é uma metonímia. A hipérbole é um exagero, né? Então, nossa, meio-dia, estou morta de fome. Não está morta. Se eu tivesse morta, você não estava, né, falando. Então, a hipérbole é um exagero, não cabia, né? A tribuna, as galerias cheias, que não cabia nem um alfinete. É impossível um recinto ficar tão cheio que não caiba nem um alfinete, tá? É uma hipérbole, né? Então, ó, por exemplo, a hipérbole num título de reportagem: queimadas vão fazer do Brasil um inferno. É um exagero, né? Então eu tenho, né, que pensar, né, na questão de inferno, fogo, né? Tudo isso, mas não deixa de ser um exagero. E é isso. Encerramos em cima da hora. Isso? Deu certo? 11, 12, meio-dia e 1. Olha que legal. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Eu estou no grupo, então se vocês tiverem alguma dúvida, então vocês podem me perguntar. Eu não garanto responder na hora, 100%, porque às vezes eu preciso, eu olho o grupo ali, eu vejo, mas se tiver alguma pergunta, vocês deixem ali que eu vou, na medida do possível, eu vou respondendo para vocês, tá? E vamos com calma, vamos devagar, que a gente tem bastante coisa para andar. Hoje, né, assim, como foi sobre leitura, interpretação, eu falo bastante, eu sei, eu falo mesmo, o professor não tem fim, mas as outras aulas vão ser um pouco mais práticas, né, mais explicativas e mais práticas. Eu acho que fica assim, para a gente ir fazendo mais exercício, alguma coisa, eu preparo e coloco no grupo para vocês. Tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Certinho? Certinho. Não? Então, muito obrigada, bom final de semana, Feliz Natal para todos vocês, Feliz Ano Novo, bom ano, vamos começar 2022, bem diferente do que nós começamos 2020, 2021, se Deus quiser, tá?
Beijo para todos vocês.